Quando a polícia invadiu a minha casa, né, eu fui presa, até o polícia ainda falou, você é laranja. Falou para mim. Você é uma laranja. Eu fiquei sem entender, né? Porque eu sabia o que é laranja. Mas minha é laranja, descascar e chupar. Né? Agora que eu voltei de lá, fica pior. Eu vou fazer um curso, os outros conversam com o outro. Fala, olha, ela foi presa por tráfico. Mas nem perguntou pra mim como que eu fui. Entendeu? Nunca perguntou. Mas fica me queimando. Eu arrumei um serviço no Vale Encantado pra trabalhar na cozinha. Eu desligava o arroz, quando eu saía de perto, ela já tinha ligado o fogo de novo, queimava o arroz. Entendeu? Sabe? Há uma dificuldade. O que foi? Eu não falo que eu sou ex-presidiária. Não? Eu não. Aí eu tenho vergonha. Agora você tá feliz. A função social da prisão não é ressocializar. Não existe isso. Prisão, mesmo porque quem entra na prisão sai um ex-preso, um egresso da prisão. Né? Uma mulher que entra na prisão sai uma egressa. E ela vai ser egressa. Então, aí quando eu saí de lá, foi assim... sei lá, eu me senti Ao mesmo tempo que eu me senti um bicho saindo da jaula, né? Porque fica bobo. Você vê aquele monte de carro, aquele monte de gente, coisa que você nunca viu, porque São Paulo é muito agitado, né? Então eu fiquei olhando assim, só que quando eu vi a viatura, eu saí correndo. A menina, para, Márcia, calma, peraí. Eu não, pelo amor de Deus, eu não volto pra lá nunca mais. Aí ela conseguiu me alcançar e me acalmou, né? E... foi uma sensação de alívio. E o pensamento, trabalhar, criar meu filho e não voltar mais para essa vida. Você se sente perdido, né? Porque depois de tanto tempo, você se depara com um mundo totalmente diferente, né? Você tá parado no tempo. Para ter ideia assim, eu não consegui nem chegar em casa. Eu desci do metrô e eu não conseguia mais acertar a rua de casa. A minha mãe teve que me buscar. Aí foi uma mistura de sentimentos, sabe? Parecia que eu tava sonhando. E com a minha filha nos braços ainda, que era tipo uma coisa praticamente impossível. Foi uma mistura de coisas, de sensações, de sentimentos, sabe? Aí dá até ruim no gatinho. Olha, eu vou falar uma coisa pra você que eu reparei. Eu conheço mulheres que trabalham no prostíbulo. Todo mundo respeita elas e trata elas bem. Mas se você passou na cadeia, você pode ter feito o último serviço da presidência lá dentro. Você não vale nada. Eles procuram te derrubar de todas as maneiras. Acho que a grande dificuldade da pessoa que sai dos muros é você ter uma vida que você pretende que seja normal, sem que você tenha marcas. E as marcas para as mulheres são muito mais profundas, porque tem a ver com a relação dela, com a família. A maioria delas tem filhos, então também com seus filhos, e muito especialmente em relação ao trabalho. E toda vez que você recomeça, você não tem crédito em lugar nenhum, entendeu? E você é empurrado como se fosse um fluxo, que você tá junto, estão te empurrando junto, mas não resolve nada, né? A liberdade é uma grande espera. E às vezes eu acho que é mais difícil sair do que o tempo da pena, né? Tem um momento da saída que é muito difícil. Ao longo dos anos que eu venho trabalhado com prisões femininas, com pessoas que passam pelas penitenciárias femininas, o que eu vejo é que eu sempre vejo um sofrimento muito grande no momento da saída, porque há uma expectativa de encontrar coisas que são comuns e que foram deixadas na rua, sabe? E quando as pessoas saem, a rua não tá mais igual ao que ela estava antes.
Isso era algo que me chocava muito, porque eu sempre pensava assim, o Estado diz que a pessoa tem que se reinserir, se ressocializar, e sendo que, por exemplo, o emprego público é o primeiro que te pede uma série de documentos comprovando que você não tem nenhum envolvimento com a justiça criminal. Então o Estado é o primeiro que fecha a porta na tua cara. A pessoa falava assim pra mim, tem muita louça pra lavar, enquanto você não lavar tudo, você não vai embora. E a hora essa era R$10, ela baixou pra 5. Aí eu fiquei lá quase 2 meses e eu saí. E o outro serviço eu saí e não fui nem receber. Porque não compensa. Então, mas todo lugar que eu trabalhei, o pessoal sempre confiou. Essa mulher mesmo que eu trabalho com ela hoje, que é provisório, ela também é muito preconceituosa, são pessoas de idade, entendeu? Então, não é que eu escondo, é que é uma coisa que já passou na minha vida. Então, eu não deveria estar trabalhando, mas eu estou trabalhando porque, o que a gente falou no começo, né? Como que eu vou me manter num país que não é o meu, que eu não conheço absolutamente ninguém, com uma neném, tipo, na primeira infância? Não tem como. E olha que eu, recebo assistência da minha família, mas São Paulo é uma cidade muito cara, o Brasil é um país caro. Então não tem como, não existe isso, eu não sei o que o juiz tinha na cabeça, graças a Deus ele me deu, né, a prisão domiciliar. Mas como que uma estrangeira vai se manter em prisão domiciliária sem trabalhar, sem nada? Porque a pessoa entra no presídio e fica esquecido. A família não ajuda, que nem o presídio de homem, você vai lá visitar, a fila é enorme, se precisar dobra o quarteirão. Agora a fila da mulher não, A mãe entrou lá dentro, a família esquece, todo mundo esquece. Se fala muito do abandono da mulher presa, né? Mas eu acho um pouco violento falar do abandono da mulher presa, porque parece que você está invisibilizando toda a rede de afeto e de suporte material, emocional, que aquelas famílias que estão ali na porta da prisão, com tanto custo e trabalho, sabe, fazem e se sujeitam a fazer, às vezes com muita dificuldade. Desde maridos que vão todo domingo e que vão depois de terem trabalhado a semana inteira, até também mulheres, mães, sogras, vizinhas, que também vão trabalhar na segunda-feira e estão cansadas, visivelmente cansadas, mas que estão lá, ficaram cozinhando o sábado inteiro para levar uma comida que foi pedida pela pessoa, né? Então, eu acho muito... Eu sei que essa é uma fala recorrente, mas eu acho que a gente sempre tem que problematizar as falas recorrentes para nós não sermos violentas com as pessoas também. O marido abandona. Inclusive, eu peguei e escrevi uma carta pro meu e ele disse pra mim, olha, eu não sou mais o seu marido. Uma semana depois eu tava em casa, ele ficou todo roxo. Mas a maioria das mulheres é abandonada lá. Né? Se tem filho, não interessa se tem filho, se não tem filhos. E pro homem não, pro homem sempre tem alguém que vai por ele, já seja a mãe, já seja a mulher, né? A mãe dos filhos. Eu acho que é bem mais difícil. E eu acho que até o juiz pega mais pesado com as mulheres. Porque falaram desse HC coletivo, essas coisas. Só que eu não vi muita mulher saindo com isso, não. E a minha irmã que ia me ver, e minha outra irmã que ia me ver, quando eu fazia uma carta, mandava um ofício, entrega lá no CRAS, entrega lá na prefeitura, entrega não sei na onde, eles não entregavam. Porque o sistema é lento, é muito processo. Se você não tem quem fica indo lá para dar uma empurradinha, você fica. Realmente o contato era bem difícil, porque era por carta, a gente tem dificuldades com censura de carta até, então às vezes uma carta demora 15 dias para chegar, então você se sente abandonada mesmo. Fiquei incomunicada há 3 meses, então a maior dificuldade é a comunicação, porque a gente fica numa cadeia estrangeira, mas que ela, não tem, eu pedia, por exemplo, para assistência social, que eu queria falar com a minha família, nem que seja com a minha mãe, nem que seja para ligar a cobrar. Não tem como eles fazerem. Aí é ou ITDC ou consulado, e tem consulado que nem aparece. Em geral, existem consulados e embaixadas que prestam auxílios, sejam auxílios dentro da prisão, do presídio, mas também fora. Então, nós, enquanto um projeto que atua com as mulheres fora, né, egressas do sistema prisional,
ou em cumprimento de pena fora do sistema prisional, a gente, do sistema prisional não, né? Fora do presídio, né? A gente tem bastante contato com esses consulados, essas embaixadas. Então, quando não tem consulado aqui na cidade de São Paulo, tem a embaixada. Então, a gente tenta se comunicar com eles, principalmente em questão de documentação, né? Comunicação com a família, eventualmente, se a família não tem um meio eletrônico de comunicação que a gente possa intermediar. Que nem eu, por exemplo, eu estava grávida de 8 meses e eu não sabia. Na minha cabeça era tipo, eu vou ganhar meu filho dentro de uma cela algemada. Era isso que, de tanto ver filme, era isso que eu acabei pensando, né? Aí depois eu conheci o ITTC, foi aos poucos, né? Aí eu tive comunicação com a minha família, eles acharam minha família, aí levaram a defensoria, aí aos poucos eles foram me explicando como que funcionava. Meus filhos sofreram muito sem mim aqui. E, inclusive, meu filho, ele corria de um lado para o outro, foi para Guarulhos, de Guarulhos foi para Jundiapeba, de Jundiapeba. E ele falava, mãe, todo lugar que eu vou com meu dinheiro no meu bolso. Quando ele chegou aqui, ele comprou o telhado da casa toda. Mas alguém encontrava ele na rua e falava, seu vagabundo, seu traficante, seu isso, seu aquilo. E ele não é. E ele não é, nunca foi. Entendeu? Por causa que eu fui para a cadeia e os outros começaram a maltratar meus filhos. Então são mães que já nascem com seus filhos presos dentro do sistema carcerário, então a criança já nasce cumprindo pena, irmão. Entendeu? É uma situação muito louca. Então, por 6 meses, essas mães ficam com seus filhos e após os 6 meses, antes era 1 ano, mas após os 6 meses agora, os filhos são retirados das mães. Um pai que é um bom pai merece elogio, né? Uma mãe que é uma boa mãe não fez nada mais que obrigação. Um pai que abandona é normal e uma mãe que abandona é uma monstra, né? Então a gente sempre carrega um peso maior em função da maternidade, em função do que a sociedade espera, em função de padrões estéticos, em função de tudo isso. E eu acho que essa realidade, ela transportada para o sistema prisional, ela não se altera, né? As mulheres, elas sofrem muito dentro do sistema prisional pelas peculiaridades de ser mulher. É um sistema pensado para homens. A gente só tem a dificuldade por ser mulher, porque aí o cara respeita a gente menos ainda, né? Menos ainda. Há um machismo aí muito que impera. Se antes do presídio ele já tem o machismo impera, piorou depois que você sai de lá. Eu traficava, não vou falar que não, traficava sim, né? Mas aí eu passei a ser usuária. Então eu não estava mais nessa vida, eu estava só usando. Quando a polícia invadiu a minha casa, né? Eu fui presa, até o polícia ainda falou, você é laranja. Falou para mim, você é uma laranja. Eu fiquei sem entender, né? Porque eu sabia o que é laranja. Mas minha laranja, descascar e chupar. Eu tava feliz, eu tava vindo passar uns dias com a minha família, né? E era a última viagem antes de ganhar neném, porque a data do parto já tava próxima. Saí da minha casa às 5 horas da manhã com a minha mãe, que tem 60... Ontem ela fez 64 anos. Saí de casa... Fiquei no posto, abasteci. Como eu não sabia que tinha droga na mala, para mim foi uma viagem assim normal. Foi uma abordagem. Eu estava numa escuta telefônica do DENARC, eu fui presa no tráfico de droga, o DENARC me abordou e fui presa. Mas eu ainda respondo o processo. Na verdade, quando eu vim presa no tráfico, quando eu fui presa no tráfico, eu comecei a pagar o meu crime comum que eu tinha pendência. Então agora eu termino de cumprir no final do ano que vem. Acho que o tráfico de drogas, por mais demonizado que ele seja, na grande mídia e mesmo para as pessoas que moram aqui, como eu, né? Se você for ver, o tráfico de drogas é sempre um absurdo, um abuso, mas ninguém se questiona sobre o porquê que as pessoas vão para o tráfico de drogas ou para o mercado de drogas, né? Porque eu guardei uma mochila aqui. Assim que eu guardei a mochila, o policial entrou e pegou bem a mochila que eu tinha guardado. Dentro das mochilas, ele acertou a mochila lá.
Ele pegou a mochila correta. Não, moça, eu não estava guardando. A moça só me pediu um favor. É, sem dúvida, o crime que mais aprisiona mulheres no Brasil é o tráfico de drogas. E a maior parte dessas mulheres acabam presas em função de atividades ligadas aos filhos e aos maridos, né? E elas acabam sendo encarceradas. Eu acho que isso passa primeiro por um ponto da própria política criminal de drogas que a gente tem hoje no Brasil, que ela é uma política que encarcera muito, tanto em termos de condenação quanto em termos de prisão preventiva. Uma política extremamente repressiva. A lei, por sua vez, ela veio com uma intenção que não foi exatamente aprisionar mais. A verdade é que a lei tinha como objetivo tratar de forma diferenciada o pequeno traficante do grande traficante. E em relação ao pequeno traficante, tem dispositivos que permitem uma redução de pena, aí já tem outra norma, não exatamente nessa, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, enfim, outras possibilidades para que a pessoa não fosse necessariamente cumprir a pena dentro do cárcere. Mas o fato é que isso não aconteceu, tanto que o aumento é de cerca de 600% nessa década e meia, muito maior do que o índice comparativo ao masculino, aos homens. E acho que também tem a própria posição aí da mulher dentro do que se pensa que é o tráfico de entorpecente. Então, muitas das mulheres praticam o tráfico de drogas na situação de ser um meio que elas encontraram para poder sobreviver. Ou como que eles pedem para você não voltar, se a maioria das meninas lá ou tinha um monte de filho, e a maioria não tem estudo. A maioria é, ai não, eu parei em tal série, ai porque eu deixei, ou porque eu ia traficar porque eu ajudava em casa, ou porque minha família não tem condições, ou não tem família, tipo, não tem uma família bem estruturada. Lógico que vai voltar. Porque a única coisa que eles conhecem, a única coisa que sabe fazer. Porque eu acho que é difícil ir a primeira vez. Mas se você é do crime, você vai uma primeira, uma segunda, uma terceira, uma quarta também. A minha opinião é a seguinte: é questionar o que é considerado crime, né? Que tipos de atividades financeiras, que tipos de atividades econômicas, de mercado, são criminalizadas. Eu fiquei presa quase 6 anos e demorou mais ou menos uns 11 meses para vir meu julgamento. Fiquei 3 anos e meio em Santana, fiquei 11 meses em Mogi Guaçu, 1 ano em Tupi Paulista e 6 meses no semiaberto de Butantã. O presídio de Poá, em Poá, né? E lá eu fiquei, acho que um ano e meio ou 2 anos, não lembro. E de lá eu fui para a penitenciária feminina de Santana, né? E lá eu tirei o resto da cadeia. Eu sabia que a minha cadeia era 10 meses. Aí inteirou 1 ano, inteirou 2 anos, inteirou 2 anos e 4 meses eu estava na angústia. Aí quando inteirou 2 anos e 4 meses, que eles me chamou lá na inclusão, eu pensei que era para vir para casa e eu fui para o Butantã. Eu fiquei presa 1 ano e 3 meses. Faltando 20 dias para cumprir 1/6 da minha pena, cantou meu alvará, né? E eu fui para audiência com 5 meses. Só de saber que você foi presa principalmente por tráfico, eles não querem saber como. Não quer saber como. Que nem, ó, eu posso muito bem catar esse celular aqui, ó, e colocar alguma coisa aqui dentro. E avisar alguém que você tá com alguma coisa aqui dentro. Até você falar que esse celular não é seu, não adianta, porque o que a polícia escreve ninguém desmente. O sistema é muito falho em muitas coisas. A gente tem dificuldade nas mínimas coisas. Eu, por exemplo, quando eu cheguei em Tupi Paulista, não podia ter acesso a livros, só livros religiosos. Então, assim, eu tive que arrumar uma briga com a direção para poder ter acesso a um livro de leitura infanto-juvenil, vamos dizer assim.
E tinha uma árabe que não falava nada. E ela tinha matrícula na mão. E eu não tenho certeza, mas eu acho que nenhum consulado ia ver ela. Aí ela levou bronca porque a gente perguntava, né, o número da matrícula e ela não entendia. Aí depois eu levantei a mão dela. Mas deve ser horrível. Olha, pra mim, que eu falo o idioma, foi horrível. Imagina pra quem não fala. 60 ou 70% da minha família teve envolvimento no mundo do crime. Então eu cresci vendo isso. Tiroteio no quintal. Teve uma época que meus tios estavam presos e minha tia também foi presa, levando droga para ele dentro da cadeia. E os filhos, é justamente o que o Léo falou. E as filhas dentro da casa da minha avó, com as outras irmãs, crescendo praticamente sozinha. Eu vejo que o sistema carcerário, a forma como o nosso governo, a forma como a sociedade enxerga o egresso e o sistema carcerário é completamente equivocado. E eu já fui visitar minha tia na prisão e é engraçado porque você vê mulheres muito bonitas, super inteligentes, dentro de um sistema que vai destruí-las moralmente, vai destruí-las psicologicamente, até fisicamente, e elas vão sair desamparadas. Quando tem rebelião, é mais triste ainda porque eu vi bala passar na minha cara, eu vi tesoura quase entrar no meu pescoço, eu vi funcionário na mão das mulheres, sabe, com a tesoura, cortando, sabe, não que ela estava furando, mas só de encostar, já, né, você vê aquele sangue, né, então você entra em choque, porque você não quer participar, mas você tem que estar ali. Quando eu entrava arrebentando tudo aquilo lá, eu ficava, nossa, me dava dor de barriga, me dava tudo. Até que um dia eu tava lá, com poucos dias que eu tava lá, alguém gritou assim, olha o Gir na radial. Aí eu pensei que ele tava lá na radial leste, né? Eu fui tomar banho, os caras me catou com o cabelo cheio de sabão. Porque eu pensei que dava tempo de eu tomar banho, né? Eu tava lá há pouco tempo. E eles entrou arrebentando tudo lá nossa, tudo que você tenta arrumar fica tudo destruído. Eu fui recolhido para o sistema prisional em 2008, então eu tive uma grande trajetória, né? Passei por várias unidades prisionais e tal, mas o sistema carcerário em si, ele falar que não tem algum trabalho feito também seria, né? Seria erro da nossa parte. Mas o que tem não comporta a alta demanda. Então se torna praticamente um pingo no oceano, entendeu? Então, educação, qualificação profissional, empregabilidade dentro do sistema carcerário é muito escasso. Então a superlotação, a falta de medicamento, saneamento básico, é tudo precário. Tem pouquíssimos presídios femininos, não tem nenhuma praticamente legislação específica por causa das mulheres, suas peculiaridades das mulheres, né? Recentemente houve essa alteração de jurisprudência por causa de maternidade, baseado também no fato de que o direito penal chegou às classes altas, então começou a ter advogados postulando e isso acabou beneficiando também a clientela do nosso sistema penal, que tem um recorte muito forte de classe. Eu nunca quis saber de lei, eu nunca quis ir pra cadeia, então eu nunca quis saber de lei. Mas quando eu estava lá dentro no desespero e eu vi que tinha um curso e que eu podia fazer algo por mim, eu abracei, que é o IDD. Aí foi aonde eu aprendi a pedir o direito de ir e vir para o juiz, e ele concedeu. A gente entende que o sistema carcerário ele não quer evoluir, né? Ele não quer evoluir ao ponto de ser ressocializada aquela pessoa que foi recolhida para ele. Porque essa matrícula ela vai me atrapalhar. Então, a gente chega no banco, o crédito maior que eu consegui foi de R$200. R$200. Então não dá para mim fazer nada, né? O problema é o estigma. O problema é a questão
que se você tem um candidato a trabalho que não tem nenhum antecedente criminal e o outro que tem, olha, eu cortaria a minha mão dizendo que todo mundo, que 100% iria na pessoa que não tem. Então é feito brasa, né, no corpo dessas mulheres, que tem muita dificuldade em se recompor em termos de trabalho, que é um componente absolutamente necessário na vida de qualquer ser humano. Hoje o Recomeçar tem uma média de 15 mulheres cadastradas, que nós estamos fazendo um trabalho de desenvolvimento, porque nós enxergamos que para todos os egressos é muito difícil, né, esse retorno para a sociedade, é família que não acredita, é amigo que descredibiliza, é um monte de dificuldades. E para as mulheres é cada vez pior. Porque assim, quando você está no sistema carcerário, você está igual a todo mundo. Está todo mundo preso, está todo mundo igual ali. Mas quando você sai do sistema carcerário, você encontra uma sociedade que tem seus preconceitos, você sai daquele nível que você estava de igual, que era dentro do sistema carcerário, mas você desce, dentro da sociedade, você desce lá no último nível, no nível 0. Entendeu? Então você desce lá embaixo. E aí é uma reconstrução. O que foi? Eu não falo que eu sou ex-presidiária. Não? Eu não. Aí eu tenho vergonha. Mas também, tipo, se me perguntarem, eu conto de boa. Mas eu acho que é difícil. Tipo, o Brasil é um país muito preconceituoso. Não pelo fato de tipo, presídio e essas coisas. Mas por cor, por tudo vocês são preconceituosos. Em geral, né? Mas, tipo, eu senti eu tô sentindo bastante isso. Eu não sei se é por causa da matrícula ou eu não sei se é porque eu não tenho renda, entendeu? Eu preciso de comprar uma moto para entregar e eu preciso de crédito para mim chegar e comprar as coisas a preço de custo para mim poder fazer. Porque nem hoje eu gastei R$119 para fazer feijoada. Eu vou mostrar para você. Eu gastei 119, certo? Eu não ganhei muito. O dinheiro que eu ganhei é esse daqui. 119. Ó, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 120. 2, 4, 6. 120. 131. 133, 134, 135. 135. Você entendeu? Então, se eu tivesse comprado no atacado, se eu tivesse tido um crédito aí de uns 2.000, né? E eu tivesse um freezer para me encher, eu poderia vender uma marmita média de feijoada por R$10, que ia me dar lucro. A função social da prisão é produzir o sujeito delinquente. É produzir aquela pessoa que vai ser marcada socialmente como criminosa. E o que a Angela Davis vai dizer muito na mesma linha do ponto, nós só vamos entender a função social da prisão quando a gente questiona quais são as atividades que são consideradas criminosas na nossa sociedade. Quem são os sujeitos marcados como criminosos na nossa sociedade? Eu ainda não conheci uma pessoa que tenha estudado isso a fundo e que seja a favor do hipercarceramento, né? Que fale que não, que tenha que ter mais leis penais. E no Brasil isso é cruel, porque além de recair sobre uma população carente, né, a gente sempre trabalha com a ideia de que a gente quer ressocializar quem não foi socializado, né? Às vezes o único contato que essa pessoa teve com o Estado foi a partir do Estado-polícia, né? E no Brasil a gente ainda tem um déficit gigantesco de estrutura, que a gente prende cada vez mais sob uma estrutura que praticamente não recebe nenhum tipo de reforma, de ampliação. Mas é necessário mexer nesse vespeiro da lei de drogas. Assim, acho que é um primeiro caminho, né? Um primeiro passo. Claro que existem vários outros, mas esse é muito gritante, né? É muito gritante e é cheio de preconceitos, cheio de falsos conceitos. Quem é que escolhe que alguma coisa é crime? Então, toda vez que a gente vai pensar em se algumas coisas são iguais, né, ou o que é diferente na lei, a gente tem que pensar antes, né, quem foi que escolheu criminalizar as drogas, por quê? O Estado é totalmente despreparado, né? Não capacita, não ressocializa ninguém. Eles
pagam, eles dão pra gente, o crime que a gente cometeu, a gente paga com outro crime, né? Porque o que é feito dentro do Brasil no sistema prisional é um crime.